programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre higiene bucal e ortodontia. Eu estou recebendo a ortodontista a doutora Juliana Arcaro. Ju, em relação às escovas, né, que eu acho que deve ser um parâmetro que não sei se as pessoas te perguntam muito ou não te perguntam, e tu que tem que perguntar, como é que funciona no consultório essa prática? Sim, é uma dúvida muito comum, né? O paciente sempre tem muita dúvida sobre escolher a escova. Ele chega no mercado, tem aquela infinidade, né? Então, macia, assim, dura, qual escova eu vou utilizar, né? Então, o que eu gosto de orientar muito? Procurar uma escova que seja macia, né? A marca, tanto faz, o que a gente tem que ter é uma escova que faça a sua função, que é conseguir pegar todas as superfícies do dente, em todas as regiões, e fazer a correta higienização. Então, escova macia, geralmente aquelas que têm uma cabeça um pouco menor, não tão grande, que a gente consegue colocar bem atrás, né? A gente tem que ter muito cuidado, especialmente com a questão da cerda, né? O mais importante, assim, e aquela que a gente se adapta melhor. Outra questão é não fazer muita força, né? A gente tem que cuidar também isso. Às vezes o paciente fala, vou comprar a escova macia que a dentista indicou, mas vou apertar porque não está escovando, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é a repetição suave, movimentos leves, suaves e repetidos. Isso é que vai fazer a correta higienização com escova macia. A gente não pode utilizar escova dura, média, de forma alguma, porque a gente acaba traumatizando a gengiva, isso causa retração gengival, vai dar sensibilidade. A gengiva, depois que retrai, ela não volta mais à posição, então a gente tem uma perda de tecido mole ali da região de gengiva, então a gente tem que cuidar. Né? É muito importante a questão da escovação e é muito comum. É muito comum os pacientes terem muita retração, muita sensibilidade, e às vezes é pelo hábito da escovação, muitos anos fazendo muita força, utilizando escova mais dura. Principalmente quem já usa o aparelho, né? Eu posso dizer por mim, que foi assim uma prática bem difícil de eu conseguir me acostumar, porque com o aparelho tu coloca um pouco mais de força porque tu tens um aparelho. E a hora que tu tira, nossa, a primeira vez que eu fui escovar o dente, quando eu tirei o aparelho, eu bati com tudo lá atrás, parece que escorrega. A gente tem a impressão de que não consegue higienizar. Claro, o aparelho ele dificulta bastante, né? Então a gente quer compensar na força e aí tá errado, aí que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter paciência, tem que ter a hora de escovação diária, a gente tem que ter aquele tempo, né? Utilizar bem o creme dental, não colocar em excesso, muito fio dental, a gente tem que utilizar, os pacientes acabam que não utilizam, então é bem, bem difícil, assim, não tem, acho que um dia de atendimento que a gente não tenha que frisar mais, vamos lá, vamos escovar, vamos passar o fio, né? Mas em relação às escovas, né? Para quem usa aparelho, a gente tem também aquelas escovas que são menorzinhas, que a gente diz que é escovas interdentais ou unitufo, são escovas diferenciadas, elas têm só um tufinho, e aquilo ali a gente consegue colocar entre o fio e o dente. Então, ali a gente vai fazer a limpeza, a higiene em áreas onde a escova às vezes não alcança. Então, a gente precisa ter esses acessórios junto com a orto. O paciente tem que se conscientizar, né? Tem a questão do fio, a gente tem passa-fio, tudo com a orto muda um pouquinho. Então, o dentista vai orientar bem, tem que orientar direitinho e o paciente tem que fazer. Certo, Ju. Em relação aos cuidados para quem usa aparelho, né? Que às vezes parece assim que eu já vou lá todo mês, eu faço a minha escovação, acho que não preciso ter nenhum cuidado em especial. Tem ou não tem que ter? Tem, os cuidados têm que ser dobrados assim com o aparelho. Então, desde a alimentação, a gente coloca o aparelho, fez a instalação, não é mais a mesma mordida, a gente não consegue mais comer o mesmo tipo de alimento. A gente tem que estar consciente de que vai se privar um pouco por um tempo, né? Se a gente optou em fazer aquele tratamento, é para melhorar, né? A gente vai ficar, tudo vai ajudar, tudo vai favorecer, só que a gente precisa passar essa parte mais difícil. Então, tem que ter essa conscientização de não comer. Nada de alimentos duros, a gente não pode bala, chiclete, pirulito, amendoim, a pipoca tem que cuidar, os pacientes quebram muito o aparelho com pipoca, às vezes acho que é molinha, mas não, ela quebra. Tem uns milho no meio. A gente tem que ter muito cuidado, assim.
Outro cuidado que teríamos que ter muito é a higiene, que a gente já comentou, né? E a consulta regular. A gente tem que, quem está com o aparelho tem que estar consciente de que tem que fazer as manutenções, assim. A gente precisa ter aquele controle. Às vezes o paciente acha assim, eu vou lá, mas é tão rápido, às vezes a manutenção, a dentista nem olha. Não, a gente avalia um geral, a gente avalia como está sendo a nossa mecânica, a gente coloca uma força, né? Um fio, um bracket, tudo aquilo está causando força na dentição e toda a estrutura adjacente. Então a gente tem que avaliar, porque às vezes a gente coloca uma força e por algum motivo durante o mês ela não andou como a gente queria. Então a gente vai ter que corrigir. Cada paciente responde de uma maneira, uns são mais rápidos, outros são mais devagar. Então a gente tem que estar sempre fiscalizando para conseguir ter um tratamento bem legal, assim. Às vezes o paciente quebra o aparelho, solta, então tudo isso vai interferindo. A gente tem que ter esse controle periódico. E eu acho que até atrapalha na questão também do tempo, né? Se você colocou, por exemplo, você vai usar 2 anos e aconteceu no meio do caminho de quebrar, né? Não foi há 2, 3 meses da manutenção, tudo isso vai aumentando o tempo do que... Tudo aumenta o tempo de tratamento no final, né? A gente não está conseguindo fazer a força ideal, né? A gente está utilizando um elástico, muitas vezes o elástico ele perde a sua força, a sua elasticidade durante os 20, 30 dias, então a gente tem que fazer essa troca. A questão de quebrar também já não está mais funcionando naquele local. O aparelho para funcionar, falamos do fixo, para funcionar o fixo a gente tem que ter o bracket, o fio e o dispositivo que segura, um elástico, um amarrilho, né? A gente tem que ter aquilo ali. Então, às vezes não tem um dos 3, já não está funcionando. Então, a gente tem que ter um controle muito grande. E o tempo de tratamento também muda muito. A gente fazendo um tratamento correto, o paciente vindo todo mês, tem casos que a gente consegue em 2 anos, menos de 2 anos, terminar. Fica concluído, fica um caso bem legal, né? E às vezes ele vai para mais tempo. Essa questão do tempo até é interessante a gente falar, porque muitos anos atrás os pacientes me questionam muito. O aparelho ficava 5 anos, 6 anos. Eu usei 5 anos e meio. Então, isso foi um ganho muito grande que a gente teve, que hoje em dia os tratamentos são mais rápidos. Que bom. É muito difícil passar de 2 anos e meio, assim. A gente está conseguindo fazer os tratamentos em 2 anos, 2 anos e meio, tendo todo, né, acompanhamento correto, cuidado do paciente, a gente está conseguindo fazer. Então, tendo aquele planejamento correto, a gente conseguindo visualizar um tratamento que vai ser feito da melhor forma possível, a gente consegue fazer ele até mais rápido. Então, se eu estiver errada, tu me corrija, por favor. Eu usei o aparelho por 5 anos e meio e eu usei o móvel por todo o tempo que o meu ortodontista na época me acompanhou e solicitou. E já faz mais de 10 anos que eu tirei, quase 15 anos, eu acho. E os meus dentes nunca mexeram. E eu já tenho pessoas próximas que não usaram móvel e estão tendo que colocar novamente, isso é real? Esse ponto também é muito importante a gente falar. Porque o aparelho móvel, ele é uma continuidade do nosso tratamento. Então, assim, não é porque a gente removeu o aparelho fixo que parou por aí. O tratamento continua e tem que continuar com o aparelho móvel. A gente faz uma movimentação muito intensa, parte óssea. Se a gente recém remove o dente, a gente vê que até às vezes fica meio molinho, o paciente fala, tá mole meu dente. Claro, a parte óssea ainda está se fixando no local. Então, a gente tem que utilizar uma contenção. E a contenção vai variar, cada caso tem um tempo determinado, mas o paciente tem que utilizar. Se ele não utiliza a contenção, vai voltar. Muitas vezes ele não vai voltar à mesma posição que ele estava, mas ele vai entortar, ele vai mexer. Só com a contenção para ficar. Fica aí a dica, você que tirou, use, senão vai ter que voltar a usar de novo. Ju, muito obrigada pela tua participação, eu tenho certeza de que para quem nos assistiu ficou bem interessante, deu pra gente aprender bastante. E eu deixo esse último minuto para te divulgar onde você atende, telefone de contato, fique à vontade. Eu bem que agradeço o convite, né? É muito bom poder explicar um pouquinho, espero ter eliminado algumas dúvidas aí do pessoal de casa, né? O meu contato é o 3524-4868. Eu atendo no consultório na região lá do Mato Alto, seguindo a 7, né? Bem fácil de achar, e se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, eu vou esclarecer o que for possível e o que tiverem de dúvida, estou à disposição. Certo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look Vista de Fato, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência e até semana que vem.